Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, na tua presença, graças te damos, ó Deus, e pedimos agora que você esteja abençoando, Deus, o nosso querido pastor Richard, que ele possa transmitir a tua palavra aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graças e paz a vocês. Amém. É bom para estar aqui de novo na casa do nosso Pai Noé. Amém. Sempre um bênção. Amém. Abre comigo sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Nós vamos ler de versículo 4 até 7. Isaías 53, versículos 4 até 7. 4 a 7. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Amém. Amém. Irmãos, em 1991 foi lançado o filme The Silence of the Lambs, literalmente traduzido como O Silêncio dos Cordeiros, mas conhecido no Brasil como O Silêncio dos Inocentes, Sim. baseado no livro de Thomas Harris. No entanto, nesta manhã, não quero falar a vocês sobre o silêncio dos cordeiros, mas sobre o silêncio do cordeiro. Aham. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Como você sabe, o capítulo 53 de Isaías é uma profecia sobre o Senhor Jesus. Ele nos diz o que ele faria e diria para nos redimir. No entanto, essa profecia, especialmente o versículo 7, é uma profecia surpreendente e estranha, porque diz que quando o Senhor Jesus fosse crucificado, ele não diria nada em sua defesa. Ele não daria nenhuma desculpa pelo fato de que estava morrendo pelos pecadores. Ele não faria nenhum protesto e não faria nenhum esforço para evitar a cruz. Ele permaneceria em silêncio. Nesta manhã, quero falar com vocês sobre 3 silêncios. O silêncio do cordeiro sacrificial, o silêncio do pecador que se calar e o silêncio de um Deus satisfeito. Primeiro, o silêncio do cordeiro sacrificial.
quero que observemos o cumprimento desta passagem das Escrituras, que diz que o Senhor Jesus, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Abra comigo no Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Versículo 59. Mateus 26, versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentados muitos testemunhos falsos, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levanta-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Agora, vê a página, capítulo 27. Capítulo 27, 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra. Vendo com isto, ou admirasse grandemente o governador. Jesus não disse uma palavra a Pilatos. Agora, vá para Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 57. E levantam-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar: eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho delas era coerente. Levantou-se o sumo sacerdote, no meio perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e não respondeu. Vê a página de novo, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 3. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tomou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vi quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. A ponto de Pilatos mudou-se a admirar. Agora, veja o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas. E vimos que esse é uma tema constante em todos os Evangelhos. Lucas capítulo 23, versículo 8. Lucas capítulo 23, versículo 8. Desta vez Jesus está diante do rei Herodes. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito.
esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Nada. Finalmente, irmãos, abre sua Bíblia em João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 8. E veremos novamente a mesma coisa. João 19, 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde tu és? De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Por que li estas passagens das Escrituras que dizem a mesma coisa? Porque quero que você veja que a profecia de Isaías, como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, foi cumprida no Senhor Jesus. Isso é surpreendente por dois motivos. Primeiro, Isaías fez essa profecia mais de 500 anos antes de Jesus nascer. E segundo, porque uma das maiores tendências da natureza humana é justificar a nós mesmos. Sim. Devemos nos lembrar de que o Senhor Jesus era 100% humano, no mesmo tempo 100% divino. É da natureza humana querer se defender, inventar desculpas mesmo quando sabemos que estamos errados, quanto mais quando nós sabemos que estamos certos. Você já foi acusado de algo que você não fez? O que sua carne quer fazer? O que você quer fazer? Qual é a tendência natural? É sempre nos justificar. Mas aqui, nestas Escrituras, temos pessoas mentindo sobre Jesus. Falsos testemunhas, sendo pagas para mentir sobre ele. E ele não se defende. Não diz nada. Por que Jesus não disse: bem, na verdade, eu sou inocente, e sim, eu sou verdadeiramente o Filho de Deus? Voltar, capítulo 53 de Isaías, e os versículos 4 até 7. Isaías 53, versículos 4 a 7. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abria a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. A razão pela qual Jesus não falou e não se defendeu foi porque ele iria morrer em seu lugar. Sim. E no meu lugar. Ele leva nossos pecados sobre si. Ele era nosso substituto.
Ele tomou sobre si os seus e os meus pecados e morreu em nosso lugar. Como diz Paulo em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou deixar bem claro para que não haja mal-entendidos. Jesus não morreu como Marte. Ele não morreu como vítima de Roma, dos judeus. Isso. Jesus morreu em seu lugar e em meu lugar. Amém. Como João diz no capítulo 1, versículo 9, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, o silêncio do pecador que se cala. Agora, não só houve o silêncio do Cordeiro sacrificial, mas também haverá o silêncio do pecador que se cala. Meu amigo, se você não for salvo, se não aceita o sacrifício de Cristo em seu lugar e receba-lo como seu Senhor e Salvador, quando estiver diante de um dia santo, no dia de julgamento, você ficará mudo. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. E você verá que Deus faz 14 acusações contra a raça humana. Romanos capítulo 3, começando no versículo 10. Como está escrito, não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta delas é sepulcro aberto. Como a língua engana. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca delas a tem cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Elas não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Agora, presta atenção no que Paulo continua a dizer. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Meus amigos, há algo no pecado que fecha a boca do pecador. Homens e mulheres perversos querem se justificar. Sempre queremos dar uma desculpa por nossos pecados. Desde o jardim do Éden, o homem sempre quis se justificar. Quando Deus disse a Adão, você comeu da árvore do qual eu lhe ordenei que não comesse, Adão
imediatamente culpou ela. E até mesmo o próprio Deus. A mulher que o Senhor deu para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. É sua culpa. Você me deu a mulher. Eva imediatamente culpou a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Ambos estavam jogando o jogo da culpa. Mas suas desculpas não valeram de nada diante de Deus. E nossas também não valerão. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 22, versículo 11, para ver um exemplo do que estou falando. Mateus capítulo 22, versículo 11. A história da festa de casamento. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia festim nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele amudeceu. Ele amudeceu. Aqui está um homem que tentou entrar no casamento sem veste nupcial. As vestes nupciais foram providenciadas pelos reis da época. E ele recusou a veste nupcial e tentou entrar vestido com suas próprias roupas, sua própria justiça própria. E quando Deus diz ao mundo: você é culpado, o mundo não tem como responder. Tentamos nos justificar, mas Deus diz: calam-se. Toda boca será calada. O pecador não redimido, o incrédulo ficará em silêncio diante de um Deus santo. Terceiro silêncio. O silêncio do Deus satisfeito. Esse é o silêncio mais abençoado. O silêncio de um Deus satisfeito. Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A justiça de Deus foi satisfeita pela morte de Cristo na cruz, por você e por mim, de modo que não estamos mais condenados perante Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando um pecador redimido se apresenta diante de um Deus santo, ele nunca proferirá uma palavra de condenação contra ele. Ele nunca proferirá uma palavra de condenação contra ele. O próprio Deus está em silêncio quando a tratar de meus pecados. Deus nunca proferirá uma palavra de condenação contra mim, porque Jesus levou os meus pecados. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículos 5 até 8. Romanos capítulo 4, 5 até 8. Alguns dos melhores versículos de toda a Bíblia
sobre justificação. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Não sou salvo por filiar a uma igreja, por dar meu dinheiro, por viver uma vida boa, por guardar os 10 mandamentos, por obedecer a regra de ouro, ou fazer qualquer coisa. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Deus atribui justiça à sua conta. Ele me atribui justiça. Deus simplesmente diz: Ele é justo, por um ato de sua vontade soberana. Meus amigos, se vocês entendessem o que receberam, porque Jesus ficou em silêncio, deixe-me dizer o que vocês recebem. Em primeiro lugar, ele diz: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas. Meu amigo, ter o perdão de Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Isso significa que você nunca será punido. Não irá para o lago de fogo. Não sofrer por seu pecado. Porque seu pecado está perdoado. Mas está mais do que perdoado. Então ele diz: bem-aventurado o homem cujos pecados foram cobertos. Deus não apenas me perdoa, mas também cobre meu pecado. Sim. Deus apaga o meu pecado. Amém. Nossas iniquidades são perdoadas. Nosso pecado é coberto. Sim. É possível algo mais do que isso? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. O que isso significa? Mesmo que eu peque, Deus não atribui esse pecado à minha conta. Por que Deus não atribui o pecado à minha conta? Porque Jesus ficou em silêncio. Jesus levou sobre si todo o meu pecado. Jesus não se justificou. Assumiu a posição que você e eu teremos de assumir se não formos salvos. Porque um dia ficaremos em silêncio. Todas as bocas se fecharão. E como aquele homem sem a veste nupcial, ficaremos sem palavras. Mas, meu amigo, como Jesus se calou, em meu favor, não precisa ficar mudo. Meu pecado está coberto, e Deus não atribuirá pecado à minha conta. E, portanto,
Deus está mudo, porque nunca me dirá, Richard, você é culpado. E se alguém tentar dizer que sou culpado, Deus me defenderá. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou seja, quem vai falar contra um dos filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora, abra em Isaías 54. Isaías 54, versículos 17. Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança do serviço do Senhor. Amém. E a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. O Senhor diz que nós somos justificados. Somos justos. Meus amigos, se uma palavra de condenação viesse de Deus, ele seria lançado no lago de fogo para sempre. Mas Deus não atribuirá pecado a mim. Deus se cala quando se trata do meu pecado. Porque Jesus pagou a penalidade pelo meu pecado e pelo seu pecado. Sim. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todas. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi lavado ao matadouro, e como o velho muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Eu gostaria de encerrar perguntando: você se arrependeu de seus pecados? Você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador e depositou sua fé na obra consumada de Cristo na cruz? Quando você esteve diante de Deus, no dia de julgamento, Ele se calará sobre seu pecado? Ou sua boca se fechará? Você será um pecador se cale diante de um Deus santo? Vamos orar. O nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Deus, por o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém. Nós agradecemos, Pai, por este sacrifício maravilhoso que você fez. Obrigado. E que Jesus fez também. Nós não entendemos seu amor, sua misericórdia, sua graça que construiu você para entregar seu Filho para ser punido por nossos pecados. Oh Pai, eu oro agora. Se alguém está assistindo este vídeo em qualquer tempo, agora ou no futuro, que ainda não se arrepender dos seus pecados, que elas entregaram sua vida a Jesus, que elas arrependeram dos seus pecados, que você convida com seu Espírito Santo
Amém. Elas sobre elas as necessidades de ser salvas. Sim. O Pai, eu oro por todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe, meu. Obrigado,